Deus abençoe sua vida. Amém? Convido você a refletir comigo em Salmos 25. Lá diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. A palavra nos diz que aqueles que desobedecem a palavra dele serão confundidos. Então eu te pergunto, como você chegou até aqui nessa noite? Você, no seu dia a dia, você tem obedecido aquilo que o Senhor tem te mostrado, aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, aquilo que o Senhor tem revelado para a sua vida, seja através de outras pessoas ou diretamente com você? Você tem ouvido aquilo que o Senhor tem trago, a palavra que o Senhor tem trago para o seu coração, para os seus ouvidos? Você tem estado sensível àquilo que o Senhor tem trago para tocar, para edificar a sua vida? Porque aqui diz que aqueles que desobedecem a palavra do Senhor serão confundidos. Mas se nós obedecermos a palavra dele, nós não seremos confundidos. Quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, quando vier as vozes alheias, nós não seremos confundidos, porque nós estamos firmados naquilo que o Senhor nos revelou. Porque, como foi dado até uma dinâmica aqui em um culto, quando nós ouvimos muitas vozes ao nosso redor, nós não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas, se nós pararmos de ouvir as vozes ao nosso redor e ouvir somente aquilo que o Senhor tem nos entregado, nós não seremos confundidos. E assim nós não seremos abalados quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, quando vier o mau dia, nós não seremos abalados. Aí talvez você conheça a palavra do Senhor, mas tem desobedecido. Então, pode ser que você seja confundido. E talvez também haja pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Aí você diz, como eu vou cumprir algo que eu não conheço? Então eu convido você a pedir ao Senhor o que está escrito no versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Se você pedir ao Senhor que Ele te ensine o caminho dEle, Ele não falhará com você. O Senhor te mostrará aquilo que Ele tem para a sua vida e qual é o caminho correto a se seguir. E quanto mais você conhecer o que o Senhor quer te apresentar, mais perto dEle você vai ansiar estar. Aqui no final do versículo diz: espero por ti todo dia. E aí, você vem ao culto de repente porque você decidiu de última hora que viria ao culto, ou porque todos os dias da sua vida você já tem ansiado pela presença do Senhor? A presença do Senhor tem que ser a nossa prioridade. Nós não podemos decidir de último momento que nós queremos a presença.
salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se vá me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu convido a igreja a cantar isso agora, porque quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos cantar todos juntos a Ele. E eu acredito que se você estiver face a face com o Senhor, você não vai ficar simplesmente olhando para Ele. Eu creio que você vai exaltar o nome dEle. Não tem como ficar face a face com o Senhor. Não tem como olhar para o Senhor e não exaltar o nome dEle. Não tem como. E você está aqui hoje, não para ouvir o louvor dessa noite, não para observar as pessoas que chegaram até aqui, mas você veio até aqui com uma motivação apenas, que é exaltar o nome do Senhor. Assim como todos juntos, um dia nós louvaremos o nome dEle, em nome de Jesus. Então eu creio que se um dia você estiver face a face com o Senhor, você não vai perder a oportunidade de exaltar, engrandecer e entregar o seu louvor a Ele. Então nesse momento eu convido só a igreja a louvar isso ao Senhor. Feche seus olhos, entregue seu louvor a Ele. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Cante a Ele, só a igreja. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar. Eu acredito que o Senhor merece muito mais que isso. E eu sei que você pode entregar a excelência a Ele. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu nome, mais uma vez, mas cante pro Senhor, não pra mim, não pra quem está aqui. Cante pro Senhor dessa vez, em nome de Jesus. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e faz Tu és
nós temos a oportunidade de nos achegar diante dele. Às vezes eu fico refletindo e falando: Senhor, se não fosse pela sua graça, eu não seria digna de chegar até a tua presença. Se não fosse pela sua graça, eu não teria a oportunidade de te conhecer, porque eu nem mesmo chegaria até a tua presença. Mas, Senhor, hoje, pela tua graça, através da morte do Senhor, eu tenho a oportunidade de estar contigo. E é por isso que a ti eu entrego excelência, Pai. Não para que as outras pessoas vejam algo bom em mim, mas para que as outras pessoas possam ver o quão bom e o quão grande tu és. Então que você possa fazer algo bom para o Senhor, não para que as pessoas olhem para você e te admirem, mas que através de você o Senhor seja engrandecido. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E você tem a oportunidade de estar diante dele, através da graça do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Eu convido você a orar nesse momento, pedindo para que o Senhor possa aquecer o seu coração, porque nós não podemos estar diante da presença do Senhor frios. Nós não podemos nos achegar diante da presença do Senhor frios, que a presença dele é sagrada. E a presença do Senhor, ela se manifesta nos nossos corações. Então você não pode entrar aqui e sair de qualquer maneira, porque Deus tem algo para revelar para o seu coração. Deus tem algo para fazer na sua vida, algo para transformar no seu interior. Mas você precisa buscar por isso. Você não pode esperar que alguém chegue até você e te entregue uma profecia. Você não pode esperar que alguém chegue até você e faça uma oração de modo que o seu coração queime por ele. Não, você tem que buscar por isso. Nós não podemos fazer parte daqueles que vão se tornar frios na presença do Senhor. A palavra diz que o amor se esfriaria, e se nós o amamos, nós não seremos frios na presença dele. Não é porque alguém está te pedindo não, é porque é pro Senhor. Então feche seus olhos e nesse momento nós vamos orar pedindo para que o Senhor traga para os nossos corações a presença dele de um modo como nunca veio antes. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, neste lugar, neste ambiente, Pai. Não porque nós merecemos, Senhor, mas porque nós queremos viver algo contigo, Pai. Nós não queremos nos tornar pessoas frias na Tua presença, Pai. Nós não queremos permitir, Pai, que a frieza invada os nossos corações, porque nós precisamos viver queimando de amor por Ti, Pai. Deus, então não deixe, Pai, não permita que nenhuma pessoa entre aqui e saia da mesma maneira, Pai. E venha se mover entre nós, Pai. Se mova neste lugar, Pai. Que os nossos lábios possam Te exaltar, Pai. Que nós possamos dizer palavras que exaltem Teu nome, Pai. Ah, Paizinho, que nós possamos clamar mais por Ti, Pai. Que nós possamos buscar mais por Ti, Pai. Que nós possamos clamar pelo Teu nome, Senhor. Clamar pela Tua presença se manifestando em nosso meio, Pai. Que nós não venhamos nos conformar com o pouco que já conhecemos, Senhor. Nós não podemos nos conformar, Senhor. Nós não podemos nos conformar com o pouco que nós já conhecemos. Traga mais para nós, Paizinho. Traga algo novo, que nós possamos viver algo novo, Paizinho, diante de Ti, Pai. Ah, Pai. Ah, Senhor Deus, nós queremos ser a igreja que Te busca de todo o coração, porque a Tua palavra diz que nós Te encontraremos se nós Te buscarmos de todo o nosso coração. Então vem, Pai, vem para nós, Paizinho, vem diante de nós, como nunca esteve aqui antes, Pai, como nunca veio a Tua presença a nós antes, Pai. Nós sabemos que temos muito mais a conhecer do que nós já conhecemos, Pai. Então se apresente, Pai, mais uma vez, só mais uma vez. Mostra-nos a Tua face, em nome de Jesus.
nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Não pode deter o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua.
Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos passar pelo momento da oferta e dízimo na casa do Senhor. Vamos todos juntos, pode permanecer de pé. Vamos todos juntos louvar. Se você puder permanecer de pé, no nome do Senhor. E você tem a liberdade de trazer o seu dízimo, a sua oferta até aqui à frente. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, Te pertenço, Deus. Amém. Boa noite, igreja.
Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui em direção ao gasofilácio. Vamos agradecer ao Pai. Deus, te louvamos nessa noite, te bendizemos, Senhor, por mais este momento de adoração que nós tivemos na tua casa. Pai, obrigado por cada vida que te adorou também com aquilo que eles têm, que semeou na tua casa, que o Senhor possa multiplicar na vida dos teus filhos, que o Senhor abençoe e prospere cada um dos teus filhos. E se existe alguém no nosso meio carecendo de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir essa porta nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu peço perdão à igreja aqui. Talvez em alguns momentos você não conseguiu ouvir legal as vozes aqui durante o louvor. A gente está tendo um probleminha com o som ali. E a potência do som, de vez em quando ela oscila, ela para, ela volta a funcionar. Então eu vou pedir o auxílio aqui do Caio e do Caleb, para a gente virar essa caixa aqui para a igreja, direção à igreja, essa daqui, ó, para auxiliar. Na hora que essas daqui parar de falar, você ouve aqui só para ajudar. Isso. Mas nós vamos resolver isso o mais rápido possível, porque se a gente não consegue ouvir bem, a gente não entende o que Deus tem para falar para nós, não é mesmo? Mas eu creio que Deus, Ele vai agir aqui nessa noite, Ele já está trabalhando, e não vai ser um probleminha de som que vai atrapalhar. Eu gostaria também de cumprimentar os amados irmãos que nos assistem através do Facebook. Nós temos uma irmã amada, que é a irmã Dita, fez questão de registrar ali, olha, eu estou aqui em Brasília, mas eu estou cultuando ao Senhor aí com os irmãos. Então, Deus abençoe a irmã Dita, que Deus toque no seu coração, não só no seu, mas de todos que estão cultuando ao Senhor através do Facebook da igreja. Eu vou passar os recadinhos rapidinho, porque daqui a pouquinho as crianças vão fazer uma apresentação aqui, e nós vamos ser muito abençoados através dos pequeninos aqui da igreja. Irmãos, domingo que vem é o nosso primeiro culto de ceia do ano de 2021. E, como de costume, todo segundo domingo do mês, a gente realiza o nosso culto de ceia. Sempre no culto às 19 horas. Porém, a partir desse mês em diante, os nossos cultos de ceia será realizado no culto da manhã, às 9 horas da manhã. Então, os irmãos, os membros da casa que quiserem participar do culto de ceia, domingo que vem, às 9 horas da manhã, tá bom? À noite será o culto normal, como está sendo aqui hoje. Não teremos o culto de ceia à noite, somente na parte da manhã, ok? Então fica o recadinho. Durante a semana nós vamos aí estar reforçando os avisos, porque quando a gente faz uma mudança assim, a gente vai falando até inculcar na mente, até você enjoar de ouvir, porque aí tem uns que ainda até esquece, né? Eu mesmo sou mestre para esquecer as coisas, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer você lembrar, ok? Você está aqui intimado a estar conosco domingo que vem às 9 horas da manhã, para nós estarmos juntos, ceando ao Senhor, renovando a nossa aliança com o Pai. Precisamos valorizar isso, tá, queridos? Se existe alguma área da nossa vida que precisa ser tratada, consertada, para que a gente tenha comunhão, para assim estar ceando, que a gente faça isso. Muitas pessoas deixam de estar no culto de ceia, ao invés de se retratar com o Senhor. Então, cuidado, porque numa situação dessa ele vem, e a gente corre o risco de ficar. Então é melhor a gente resolver, como diz o ditado, colocar os pingos nos is, e estar pronto, preparado, para a vinda do nosso mestre. Amém, queridos? Então, queria reforçar esse aviso. Eu gostaria também de avisar a igreja que a partir do terceiro domingo do mês, desse mês, que é um domingo depois da ceia, nós retornaremos com a escola bíblica aqui na igreja, tá bom? Então, a partir do terceiro domingo,
às 9 horas da manhã, é escola bíblica. Nós estamos parando com um culto pela manhã, porque entendemos que, graças a Deus, nós temos um espaço físico aqui abençoado, onde a gente pode colocar um número de cadeiras que venha comportar a quantidade de pessoas sem sair daquilo que o protocolo exige para nós, tá bom? Então, eu gostaria também de avisar os irmãos que quando você chega na igreja, toma cuidado em tirar as cadeiras do lugar, porque quando a gente tira, não fica constrangido não, tá? Fica tranquilo se você hoje fez isso. Por quê? Porque quando a gente organiza as cadeiras, a gente coloca elas exatamente numa distância que é exigida. Aí, se eu chego na igreja e eu tiro do lugar, e acontece de chegar uma fiscalização aqui, porque estamos sujeitos a isso, e aí vê algo fora do lugar, e às vezes o distanciamento não está de acordo com o que é exigido. Aí a gente acaba se prejudicando por causa disso, tá bom? Então que ao chegar, se você precisar de mais uma cadeira perto de você, que você pergunte, consulte um diácono, que sempre está ali na porta, ele vai estar orientando você e resolvendo sua necessidade, tá bom? Mas não chega já chegando mexendo, porque é trabalhoso, a gente fica medindo certinho, para não ter problema, aí chega na hora, aí bagunça tudo, e depois quem vai arrumar? Né? Então, por favor, vamos procurar deixar do jeitinho que você encontrou quando você chegou aqui, tá bom? Então esses eram os avisos que eu gostaria de passar para a igreja. Terceiro domingo, às 9 horas da manhã, escola bíblica. Vamos retomar um tema que a gente estava trabalhando aqui, falando sobre as parábolas de Jesus. O que significa parábola? Por que Jesus falava em parábolas? Qual era o objetivo de Jesus falar em parábolas? E nesse início de retorno, as salas dos jovens também vão estar reunidas junto com a sala dos adultos. Por quê? Porque dentro desse contexto tem muita coisa que é pertinente aos jovens, que vai acrescentar muito na vida dos jovens também. Então, todos estão convidados a estar aqui conosco para aprendermos da palavra do Senhor. Amém, queridos? Ixi. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui as crianças. Vamos fazer uma apresentação neste momento. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor,
Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é somente teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar grato a ti, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eita glória! Fiquei esperando mais. Que bênção, né? Parabéns às crianças, parabéns às meninas que ajudaram as crianças a se prepararem, porque foram dias de ensaio, viu, queridos? E elas estiveram aqui se preparando, e Deus, Ele se alegra quando nós nos preparamos para fazer algo para Ele, né? Então, gostaria neste momento de convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Nós estivemos aqui meditando um pouquinho nessa palavra hoje pela manhã, e eu gostaria de compartilhar com você também aqui, agora à noite. Evangelho de João, capítulo 20. Você que encontrar aí, dá um glória a Deus aí, tá bom, querido? João, capítulo 20. Amém? Versículo 1 em diante, diz assim para nós: ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Versículo 2. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5. E inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho,
bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e este viu e creu. Versículo 9, contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Amém? Essa é uma passagem um pouquinho, narra aqui nesses 10 versículos que nós lemos de João capítulo 20, narra um pouquinho dos primeiros momentos da ressurreição de Jesus. Os primeiros momentos ali, o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. E nós sabemos que nesse tempo, nesse momento em que esse evento acontece, no terceiro dia, né, ao amanhecer do domingo ali, nós vemos no versículo 1 falando isso, que quando Jesus ressuscita, a realidade que os discípulos estavam vivendo era estar reunidos dentro de uma casa, e nessa casa havia ali não só os 12 discípulos ou os 11, porque um já havia se enforcado, que era Judas, mas também alguns outros que caminhavam junto com eles naquela época. E todos que estavam reunidos dentro daquela casa, a Bíblia vai dizer para nós que eles estavam com medo da situação que estava acontecendo naqueles dias, uma perseguição muito grande, eles estavam sofrendo e por isso estavam escondidos dentro daquela casa. E a Bíblia nos aponta e nos mostra que por causa disso, a esperança daqueles discípulos havia sido morta junto com a crucificação de Jesus. Eles não tinham mais esperança de que haveria um futuro para eles, porque a esperança deles era Jesus, e agora Jesus havia sido crucificado e morto. E um deles, que era João, estava presente no momento da crucificação. E João viu Jesus sendo tirado morto da cruz. João viu Jesus sendo enrolado nos lençóis de linho. E João viu quando Jesus foi levado até o sepulcro. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que um sepulcro, uma sepultura, um lugar onde alguém é sepultado, um túmulo, ele é marcado pela presença do morto. Um túmulo só é um túmulo se houver um morto ali. Ah não, pastor, mas ali é um cemitério. Mas nesses tempos não era como no cemitério nos dias de hoje. O túmulo que Jesus havia sido sepultado, ninguém foi sepultado antes dele naquele lugar. Jesus foi o primeiro, Jesus inaugurou aquele ambiente, e não era várias pessoas sepultadas juntos, cada um tinha o seu espaço em outros terrenos e outros lugares. Não era como nos dias de hoje, que quando se fala de cemitério, você sabe que tem várias pessoas sepultadas ali. Mas quando Jesus, ele foi levado àquele lugar e foi sepultado ali, a Bíblia diz para nós que algumas mulheres, para ser mais exato, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, a Bíblia vai dizer isso para nós aqui em Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao 4, que elas saem no sábado à noite, e elas vão comprar um perfume especial para ungir o corpo de Jesus, para derramar esse perfume sobre o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que elas compram esse perfume, e ao amanhecer do domingo, ainda escuro, quase amanhecendo, a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 16, que elas vão caminhando em direção ao sepulcro, e a conversa delas é: quem poderá remover aquela pedra para que a gente entre naquele sepulcro? E aí, quando elas chegam naquele ambiente onde Jesus havia sido sepultado, elas se deparam com a pedra removida, e elas se espantam em ver a maneira como a pedra foi removida, porque elas três juntas não removiam aquela pedra. Precisavam de pessoas, de homens fortes, para que removesse aquela pedra.
e assim mesmo com muito custo, com muita dificuldade, porque a pedra estava colocada na porta do sepulcro e selada com um brasão do Império Romano, que ninguém poderia abrir, e ainda assim guardada pelos soldados romanos. Então, para remover aquela pedra, tinha que derrotar os soldados e quebrar o selo do Império Romano. E se quebrasse o selo, aquilo era um crime, e a sentença era a morte. Mas elas estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para derramar o perfume sobre o corpo de Cristo. Só que quando elas chegam, Jesus não está mais lá. O sepulcro está vazio, o túmulo está vazio. Então o que tem naquele túmulo, o que tem naquele sepulcro, se Jesus não está mais lá, e agora? E meditando um pouquinho sobre isso, a Bíblia diz para nós que Maria Madalena corre, ela vai em direção à casa aonde eles estão reunidos, os discípulos, e quando ela conta, a Bíblia diz que Pedro sai correndo desesperado em direção ao sepulcro, e o apóstolo, o discípulo que Jesus amava, que era João, ele sai correndo junto, e João era o caçula dos discípulos, o mais jovem, então ele tinha um vigor físico melhor do que o de Pedro, que tinha mais idade que ele, e ele chega primeiro. Mas quando ele chega no sepulcro, ele olha e vê o lençol caído, mas ele não tem coragem de entrar. Mas aí Pedro chega logo atrás, e Pedro já chega com tudo entrando, e quando Pedro olha a cena, Pedro vê a pedra removida, vê o lençol caído e vê o lenço dobrado. Pedro enxergou três coisas. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui no Evangelho de João capítulo 20, que depois disso, aí o outro discípulo, que era João, ele entra também, e a Bíblia diz que ele viu e creu. Ele entendeu a mensagem que estava dentro daquele sepulcro. Eu quero compartilhar com você um pouquinho aqui nesta noite, porque eu sei que existem áreas da nossa vida que talvez esteja sepultada e colocada até uma pedra em cima como um ponto final, acabou. Essa área da sua vida já era. Nessa área da sua vida você nunca vai ter sucesso, você nunca vai crescer, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser alguém nessa área bem sucedido. Mas hoje o Senhor nos reuniu aqui nesta noite para dizer para mim e para você que quem dá o ponto final na minha e na sua vida é Ele, não é mais ninguém. Eu não sei qual é a área da sua vida, se é o seu casamento, se é a sua vida sentimental, emocional, a sua vida espiritual, o seu ministério. Eu não sei se é a sua vida profissional. Qual é a área da sua vida que você precisa viver uma ressurreição nessa noite? Mas o Senhor trouxe eu e você aqui nessa noite para dizer para mim e para você que vai haver ressurreição. Essa pedra vai ser removida e Deus vai agir de uma maneira sobrenatural. A palavra de Deus vai dizer para nós em Daniel capítulo 6, que Daniel era um homem de oração, e sem comentários em relação a isso. Um homem que a oração fazia parte da vida dele. E nós como cristãos temos que seguir esse exemplo. Se eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que ter uma vida de oração. A oração tem que fazer parte da minha vida. Da mesma maneira que eu me alimento no mínimo 3 vezes por dia, eu tenho que me alimentar, eu tenho que orar, porque a oração ela é uma arma de guerra. Quer vencer as dificuldades da sua vida? Convide o Senhor para participar da sua vida. Como? Através de uma vida de oração. Tem intimidade com o Senhor através da oração. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele orava, e por causa disso, os invejosos armaram uma casinha para derrubar Daniel. Convenceram o rei a fazer um decreto que ninguém poderia adorar um outro Deus a não ser o rei. A não ser o rei que estava ali. E por causa disso Daniel foi jogado na cova dos leões. Você conhece o texto, sabe que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Glória a Deus por isso. Só que pessoas usadas por Satanás fez Daniel ser jogado naquela cova. E uma pedra foi colocada naquela cova. No dia seguinte o rei chega naquele lugar, e as mesmas pessoas que
foram um instrumento do diabo para prejudicar Daniel, o rei deu a ordem: tirai a pedra. Foram as pessoas que removeram a pedra e se espantaram quando olharam para dentro da cova e viram os leões e viram também Daniel. Sabe o que o Espírito Santo tratou no meu coração em relação a isso? As mesmas pessoas que foram instrumento do diabo para colocar uma pedra na sua vida, são essas pessoas que Deus vai usar para remover a pedra que foi colocada um dia na sua vida. Deus honrou Daniel. Tentaram calar Daniel, tentaram colocar um ponto final na vida de Daniel, tentaram acabar com a vida de Daniel, simplesmente porque ele tinha uma vida de oração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: não espere entrar na cova dos leões para você poder orar. Não, tenha uma vida de oração antes, faça como Daniel, porque quando o dia mau chegar, e esse dia chega na minha e na sua vida, você já tem uma vida de oração. E aí quando o dia mau chegar, vai chegar também o milagre de Deus, o livramento de Deus, o sobrenatural de Deus. Deus vai levantar aqueles que foram usados por Satanás para tirar essa pedra que foi colocada na sua vida. Daniel foi honrado naquele dia. Mas quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 11, nós vemos um outro cenário. Nós vemos agora Lázaro, o amigo íntimo de Jesus, morto há 4 dias, sepultado, e também foi colocada uma pedra naquele sepulcro. E Jesus, quando recebe a notícia que Lázaro havia morrido, a Bíblia diz que Jesus declara naquele momento para os discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, é para a glória de meu Pai. E de repente Lázaro morre. E Jesus fala para os discípulos: olha, ele apenas dorme. Mas quando eles chegam em Betânia, a realidade era outra. Ele não estava apenas dormindo, estava morto. Mas os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus ali. Nós sabemos que em Betânia, do outro lado da Galileia, era uma região onde aquelas pessoas que viviam ali, os judeus helenistas que viviam ali, eles apenas ouviam falar dos feitos que Jesus realizava do outro lado da Galileia. Eles apenas ouviram falar que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. Eles apenas ouviram falar que Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Eles apenas ouviram falar. Então eles não acreditavam. Os helenistas naquela região da Betânia, de Betânia, por eles, quem eram os helenistas? Eram pessoas que misturavam a sua cultura. Um helenista, por exemplo, ele poderia nascer em Jerusalém, ser descendente de judeu, mas em algum momento da sua vida ele saiu de Jerusalém e foi morar numa terra estrangeira. Essa pessoa, pelos judeus, era considerada judeus porque era descendente de judeus, mas um helenista porque se misturou com outra cultura. Só que os helenistas, eles eram maioria em Betânia. Era um número muito grande. Os helenistas, eles eram prósperos, porque foram para fora em algum momento de suas vidas, trabalharam, e agora retornaram e fizeram as suas vidas ali em Betânia, e tinham uma vida próspera. Esses eram os helenistas, um povo próspero. E com essa cultura estrangeira, eles trazem alguns costumes para a sua terra ali, para Betânia. E dentro dessa cultura, eles acreditavam que uma pessoa quando morria, até o 3º dia ela ainda havia possibilidade de ressuscitar, de voltar à vida. Por isso que Jesus espera. Jesus só chega em Betânia no 4º dia, porque Jesus quer quebrar toda religiosidade. Jesus quer quebrar todo paradigma, todo costume, toda superstição. E quando Jesus chega em Betânia, Jesus não vai direto para o sepulcro. Ele vai primeiro ter um momento com Marta e Maria. E as duas, quando fala com Jesus, elas usam a mesma expressão, como se Jesus tivesse chegado atrasado na vida delas. Ah, mestre,
Já faz 4 dias. Se o Senhor tivesse chegado antes. Queridos, o Senhor não vive no nosso tempo. O nosso calendário é um calendário gregoriano. Jesus, ele vive num calendário Kairos, no tempo Kairos. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Deus nunca vai chegar atrasado na minha e na sua vida, porque Ele é o dono do tempo. E se necessário for prolongar um dia, Ele prolonga, porque Ele já fez isso, para dar vitória para o seu povo. Ele fez isso com Josué. Deus prolongou um dia, para que Josué vencesse a batalha junto com o exército de Israel. Deus pode fazer algo sobrenatural, para que eu e você alcancemos a vitória do Senhor. Você precisa entender isso. Você precisa entender, porque nós vivemos num tempo em que nós queremos as coisas para ontem. Nós não temos paciência. Nós somos uma geração onde a ansiedade tem tomado conta. Nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus na nossa vida, e nós queremos as coisas no imediato. Há situações na nossa vida que Deus vai agir de uma forma imediata, sim, mas vai haver momentos na nossa vida, situações, que a ação de Deus na nossa vida não vai ser imediata, mas Ele vai agir no tempo dele, na hora dele, porque Ele é perfeito e Ele sabe qual é o melhor tempo para trabalhar na minha e na sua vida. Amém? Quando Jesus chega na porta daquele sepulcro, depois que ele tem um diálogo com Marta e Maria, e ele vê o sofrimento delas, e ele até chora com elas, e ele fala: olha, aonde ele está sepultado? E quando elas contam e começam a levar ele, Jesus chega na porta daquele sepulcro. Havia junto com eles 3, Marta, Maria e Jesus, um povo que estava chorando o luto dentro da casa de Marta e Maria. E esse povo durante o caminho falava assim: por que ele está chorando? Mas ele não deu vista ao cego? Não fez mudo falar? Não fez coxo andar? Será que ele não pode realizar esse milagre? Por que ele está chorando? Será que é porque ele perdeu o amigo e não tem mais o que fazer? Jesus chorou aquele dia, porque mais uma vez eu quero falar aqui, porque Jesus se compadece com a vida dos seus amigos. Evangelho de João capítulo 15 vai dizer para nós que Jesus, ele relata exatamente isso: já não vos chamo de servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos. Tem amigo de Jesus aqui? Você é amigo de Jesus? Então fique em paz, querido, porque se você está vivendo um tempo de choro na sua vida, Ele está chorando com você. Ele se compadece de você. E por isso que Jesus chorou naquele dia. E quando Jesus chega na porta do sepulcro, Jesus, a primeira coisa que Ele faz: tirai a pedra. Não foi Marta que tirou a pedra, não foi Maria que tirou a pedra, não foi Lázaro que tirou a pedra, porque Lázaro ainda estava morto dentro do sepulcro. Jesus mandou aquelas pessoas que choravam o luto tirar a pedra. Deixa eu dizer algo aqui para você. Na vida de Daniel, Deus usou as mesmas pessoas que caluniaram ele para remover a pedra, e ele foi honrado diante daquelas pessoas. Na vida de Lázaro, não foi as suas irmãs que removeram a pedra, mas foi o povo que chorava o luto, que achava que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Agora Jesus dá a ordem, e essas pessoas, elas vão e removem a pedra para que o milagre acontecesse. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: você pode estar vivendo uma realidade como Marta e Maria, ou até mesmo como Lázaro em alguma área da sua vida, mas hoje Deus vai levantar pessoas para ser um canal de Deus na sua vida, para remover as pedras que te impedem de sair para fora, que te impede de ressuscitar, que te impede de viver o milagre de Deus na sua vida. Deus vai levantar pessoas.
para ser um canal dele na minha e na sua vida, para ser um instrumento do Senhor. Mais uma vez eu quero bater nessa tecla aqui sobre amizade. Valorize os verdadeiros amigos. Aqueles amigos que não batem no seu ombro e concordam com tudo que você faz, não. Mas aqueles amigos que te confrontam a viver uma vida de oração. Ei, está difícil na sua vida? Eu estou aqui para orar com você. Vamos para o monte essa madrugada. Valorize esses amigos. Valorize os amigos que ligam para você, que te mandam uma mensagem no seu celular, no seu WhatsApp, e fala: ei, como é que você está? Estava pensando em você, e eu acabei até orando por você. Está tudo bem por aí? Está precisando de alguma coisa? Se precisar, conte comigo. Valorize os verdadeiros amigos. Porque amigo, para caminhar igual caminharam junto com o filho pródigo, tem um monte, ó. Mas na hora que acabar o recurso, acabou os amigos. Deus vai levantar pessoas em tempos difíceis na minha e na sua vida, para remover pedra, para remover situações que te impedem de prosperar, de crescer, de ser alguém bem sucedido. Sabe o que é ser bem sucedido? É estar no centro da vontade de Deus, é viver os propósitos de Deus na sua vida. Deus vai levantar pessoas para que seja um canal dele na sua vida, para que você viva os propósitos de Deus na sua vida. Aquele dia a pedra foi removida e Jesus deu um brado: Lázaro, sai para fora. Agora no Evangelho de João capítulo 20, que nós lemos aqui, Jesus dentro do sepulcro, ressurreto. Não foi homens nem mulheres que removeram aquela pedra. Na ocasião de Jesus, Deus mandou um anjo do céu para quebrar o selo do Império Romano, para romper aquela pedra e mostrar para o mundo inteiro que o único sepulcro que foi sepultado alguém, mas hoje está vazio, porque esse alguém ressuscitou, foi o sepulcro de Jesus. Se necessário for, Deus mandar descer um anjo para remover pedras na minha e na sua vida, Deus dará ordem nesta noite. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, qual é a realidade que você está vivendo na sua vida. Eu não sei quem vai remover a pedra na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: creia que a pedra vai ser removida em nome de Jesus. Deus vai tirar essa pedra. Essa pedra que tem feito você sofrer, que tem feito você deixar de acreditar em alguma área da sua vida que você seria uma pessoa, um jovem, um homem, uma mulher muito bem sucedido. Você vai ser em nome de Jesus, porque essa pedra vai cair por terra em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quando Pedro chega ali, junto com João, ele vê aquela pedra removida, e quando ele entra dentro do sepulcro, a palavra de Deus diz para nós que ele enxerga os lençóis jogados sobre a pedra. A pedra que Jesus estava deitado, a pedra removida, significa, essa pedra representa dificuldades, situações difíceis que enfrentamos na nossa vida. O Senhor tirou. Quando eles entram lá dentro, o lençol estava jogado. Naquele tempo, quando uma pessoa vinha a óbito, não existia caixão. Então o que eles faziam? Eles enrolavam aquele falecido num lençol de linho, enfaixavam ele todinho com lençol de linho, e ali ele era sepultado daquela maneira, enrolado no lençol, porque não existia caixão. E quando o lençol ele é tirado, tem uma mensagem aqui para mim, para você. Porque aquele lençol de linho, ele era conhecido como vestes de morte. Por que o lençol estava ali? Porque Jesus não estava morto.
Só precisa daquelas vestes quem está morto. Tem muita pessoa enrolada em lençóis de linho. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: você não está morto. Não é o fim. Nós ministramos aqui no culto da virada, falando sobre vestes velhas e as vestes novas. As vestes velhas são os maus hábitos, hábitos que desagradam aos olhos do Senhor. Queremos viver as bênçãos de Deus, mas não queremos arrancar os lençóis de linho que está envolvendo o nosso corpo, a vida de pecado. Enquanto houver pecado, não vai haver ação de Deus. Mas quando houver renúncia de pecado, renúncia da vontade da carne, quando houver arrependimento, aí sim nós veremos a glória de Deus, nós veremos o sobrenatural de Deus, nós veremos o agir de Deus. Mas enquanto eu ficar brincando de ser crente, não vai haver ressurreição de Deus na minha vida. Não adianta eu chegar aqui hoje e dizer: ai Senhor, me perdoa, e amanhã eu estou lá me lambuzando de novo naquele pecado, no mesmo pecado. Eu preciso tomar uma decisão hoje na minha vida. Vestes de morte não foi feita para mim e para você, porque alguém morreu no meu e no seu lugar, para nos garantir uma eternidade de vida, não é de morte. As vestes de morte, os linhos, os panos, os lençóis de linho, é para o diabo e seus demônios, não é para mim e para você. Jesus, quando ele dá a ordem, Lázaro sai para fora. Assistindo uma vez um documentário de alguns arqueólogos, teólogos, estudando sobre o lugar onde Lázaro foi sepultado, eles descobriram que o sepulcro onde Lázaro foi sepultado tinha uma escadaria, era numa parte mais subsolo. Eu não sei como Lázaro saiu para fora, se ele saiu andando ou flutuando, porque ele estava todo enrolado num lençol de linho. Não sei como ele subiu aquela escadaria, mas ele saiu para fora. E quando ele chegou do lado de fora, a primeira coisa que Jesus falou: tirai as ataduras, tirai os lençóis, tirai o pano de linho, tirai a veste de morte, porque ele não está morto. E muitas vezes nós estamos permitindo Satanás nos enrolar com vestes de mortes, com lençóis de linho, sendo que nós não estamos mortos, mas Satanás tem cavado sepultura para levar muitos embora, porque estão brincando de ser crente. Mas hoje Deus está mudando essa história, porque a palavra de Deus vai dizer que não, na presença dele não existe coração duro, porque através do profeta Ezequiel, Deus diz que tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Deus vai quebrantar corações, Deus vai agir no sobrenatural. Talvez você está aqui hoje e você tenha enxergado isso na vida de um ente querido seu. Está vendo Satanás brincando, está vendo Satanás agindo, está vendo Satanás enrolando no lençol de linho para sepultar essa pessoa. Mas eu quero dizer para você hoje, você veio aqui e a palavra que Deus tem para você não é morte, é vida. Deus tem vida para mim e para você. Deus tem vida para nossa casa e para nossa família. Mas eu e você, nós precisamos crer, ter fé. Talvez estamos vivendo uma realidade como aqueles discípulos estavam dentro da casa com medo, sem esperança, com medo de sair de dentro daquela casa e ser perseguido, e ser preso, ser morto. Mas hoje o Senhor vai restaurar a esperança nos nossos corações. Hoje o Senhor agirá de uma maneira sobrenatural na minha e na sua vida. Hoje o Senhor vai fazer algo, não é no mundo físico, aqui é no mundo espiritual. Deus vai fazer algo extraordinário na minha e na sua vida. Sabe por quê? Talvez ao seu redor tenha pessoas como lá em Betânia,
que não acreditava que aquela situação poderia ser revertida. Não tem mais jeito, agora é tarde, não tem mais o que fazer, não adianta mais chorar pelo leite derramado. Mas o que Deus vai fazer nas nossas vidas vai impactar aqueles que estão vivendo ao nosso redor, como aqueles moradores de Betânia foram impactados com a ressurreição de Lázaro. O que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, meu querido, vai impactar vidas. Tentaram ofuscar a ressurreição de Jesus, tentaram perseguir a igreja que se iniciou ali naquele tempo, para acabar. Mas quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Tentaram acabar com os cristãos, jogando eles dentro do Coliseu para serem comidos pelos leões. E o povo naquele Coliseu aplaudindo, celebrando. Mas quanto mais assassinavam, martirizavam os cristãos, mais a igreja de Cristo crescia na terra. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. As dificuldades que nós estamos vivendo hoje não chega nem perto do que outros no passado viveram. Não estou aqui querendo dizer que o teu problema não é problema, não. Você sabe que é, porque é você que está vivendo. Eu também vivo as minhas lutas, as minhas guerras. Mas o que eu estou tentando dizer para você, que essas situações não vai impedir eu e você de crescer, não vai impedir eu e você de alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. Satanás, ele fica doido quando ele faz um monte de coisa contra mim e a sua vida, mas ele não consegue roubar o nosso culto ao Senhor. Ei, você está vivendo situação difícil, mas você está aqui, você veio cultuar, você veio adorar o Senhor, você não ficou na sua casa, você veio, estava chovendo, uma chuva forte, um vento forte, mas você não ficou em casa, você veio adorar o Senhor. Tem vidas aqui que estiveram hoje de manhã aqui e estão agora à noite de novo para adorar o Senhor. Gratidão ao Senhor. Ei, se você acha que Deus não está vendo isso, Deus vai honrar você, Deus vai mudar a tua situação. Mas nós precisamos crer, precisamos ter fé. Deus, ele é especialista em fazer o impossível na nossa vida. O que é impossível para mim, para você, para Deus é só um detalhe. Mas a palavra de Deus ainda diz para nós que Pedro, naquele momento, ele viu os lençóis, mas à parte, ele viu um lenço dobrado. Qual era a finalidade daquele lenço? Numa pessoa que estava sepultada. Como eu disse a você, a pessoa depois de morta, ela era enrolada num lençol de linho até o seu pescoço. Mas no seu rosto, na sua cabeça era colocado um lençol. Porque durante o velório, as pessoas iam ali e tiravam aquele lençol, para que as pessoas que estivessem presentes ali, vissem a face do falecido. E depois desse momento, era colocado um lençol sobre o rosto do falecido. Um lenço sobre o rosto do falecido. E aquele lenço dobrado dentro daquele sepulcro, ele tem duas mensagens para mim e para você. Hoje eu falei sobre uma de manhã, mas ele tem duas mensagens. Aquele lenço dobrado, naquele lugar, ele representa serviço. O serviço cristão. Qual é o nosso papel? Dar a notícia. Que notícia? Que ele não está morto, ele está vivo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso serviço. É pregar e anunciar que Jesus vive. Ele não está preso no madeiro, ele passou pelo madeiro, mas ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o nosso serviço nessa terra, é anunciar que Jesus vive. E a outra mensagem que existe nesse lenço dobrado: quando um judeu, ele ia na casa de outro judeu, isso é cultura judaica. Ele ia na casa, eu vou na casa do Davi, vou almoçar com o Davi. E aí, como de costume na época, sempre havia um lenço. Hoje nós usamos
guardanapo, papel toalha, né? Para limpar a boca, a mão, durante a refeição. Naquele tempo era o lenço. E se eu deixasse o lenço de qualquer jeito, em cima da mesa, eu estava deixando uma mensagem para ele, que eu não fui bem recebido na casa dele. Mas quando eu me alimentava, passava o dia com o Davi, e na hora de ir embora eu deixasse o lenço dobradinho sobre a mesa, eu estava deixando outra mensagem para o Davi. Eu estaria falando para o Davi assim, através desse lenço dobrado: olha, Davi, para mim foi muito bom estar na sua casa, e eu terei o prazer de voltar outro dia na sua casa. Sabe o que Jesus deixou? A mensagem que Jesus deixou naquele sepulcro com o lenço dobrado? Eu vou, mas eu volto para buscar a minha igreja. Jesus deixou essa mensagem através de um lenço dobrado. Por que Jesus dobrou o lenço? Porque os seus discípulos eram judeus e eles conheciam sobre a cultura daquela época. E Jesus falou através de um lenço dobrado que ele voltaria, que ele ressuscitaria, que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para buscar a sua igreja. E depois Jesus verbaliza isso para os seus discípulos. Quando ele encontra com os seus discípulos, antes dele da sua ascensão, dele subir aos céus, ele diz aos discípulos: olha, ficai em Jerusalém, e eu vou para o Pai, e ali depois eu voltarei para buscar vocês, mas fiquem em Jerusalém, porque a promessa vai se cumprir na vida de vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos, mas um outro amigo vem aí, que era o Espírito Santo de Deus. E depois lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, vai dizer para mim e para você, Jesus ele deixa uma promessa ali para nós, que estaria conosco até a consumação dos séculos, até os últimos dias nessa terra. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, mas nós estamos vivendo as vésperas de se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando a palavra de Deus diz que Jesus descerá até as nuvens, não é até a terra, é até as nuvens. E aqueles que faleceram no Senhor, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro e subirão aos céus. E a igreja que estiver viva quando isso acontecer, também subirá aos céus e se encontrará com Ele nas nuvens. Eu acredito que dentro da nossa geração e da geração dos nossos filhos, esse arrebatamento vai acontecer. Muitos sinais estão acontecendo. Você quer um exemplo? Vou te dar dois exemplos de que Jesus está às portas. A Argentina, semana passada, assinou um decreto liberando o aborto na Argentina. Aborto na Argentina não é mais crime, é liberado. Você quer outra evidência da volta de Jesus? Isso não é no Oriente Médio, é na América, é nos nossos vizinhos. Você quer outra evidência? Marrocos, maior inimigo, a nação que mais se levantou contra Israel, chama-se Marrocos. E o Marrocos assinou um acordo de paz com Israel. Tudo isso agora, dezembro de 2020. Jesus está às portas, os sinais estão mostrando isso. Esse cumprimento do lenço dobrado no sepulcro está para acontecer. E o que nós estamos fazendo? Não se preocupa com pandemia, não. Tome o seu cuidado sim, seja prudente, mas se preocupe aonde nós vamos viver a nossa eternidade. Se preocupe em buscar ao Senhor, porque os dias serão difíceis, mas do povo dele Ele cuida. Da mesma maneira que havia o sangue do Cordeiro nos umbrais das casas do povo de Deus dentro do Egito, sobre a minha e a sua vida existe o sangue de Jesus.
existe a marca da promessa, existe o selo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos pelo poder do Senhor. Então quer dizer que eu estou isento de pegar aí uma doença, um Covid-19 ou qualquer outra situação de acontecer comigo? Não. Isso daí pode acontecer com qualquer um de nós. Uma fatalidade pode acontecer com qualquer um de nós. Podemos estar dirigindo na estrada com prudência, com cautela, no limite de velocidade, mas vem um outro desavisado, imprudente, sem habilitação, alcoolizado, e bate no seu carro, e pode vir uma consequência aí. Então isso quer dizer que Deus não está na minha vida? Isso quer dizer que Deus não me ama, que Deus não me guarda? Não, querido. O Senhor nos ama sim, mas Ele deixou para nós uma mensagem, que nós viveríamos dias difíceis, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu. A nossa vida é do Senhor. Creia que as pedras estão sendo removidas. Agora cabe a você dar nome a essas pedras. Que pedras são essas? Dá nome hoje para elas. Senhor, a pedra que eu quero que o Senhor remova é nessa área da minha vida. Tira essa pedra hoje. Eu não quero mais sofrer com isso. Eu não quero mais ficar patinando nessa área da minha vida. Eu não quero mais ficar vivendo a mesma situação toda vez nessa área da minha vida. Mas eu quero viver algo novo. Eu quero que o Senhor trabalhe nessa área da minha vida. Que o Senhor faça algo sobrenatural. Deus, eu estou aqui com o coração aberto. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para viver uma cura nessa área da minha vida, para viver um renovo, uma transformação. Que o Senhor trabalhe na minha vida nessa noite. Dê nome às pedras. Arranque essas vestes de morte que o diabo tem tentado enrolar você, enfaixar você, neutralizar você. O diabo tem tentado te calar, tem tentado parar você. Mas hoje o Senhor vai agir. O Senhor vai ressuscitar sonhos. Sonhos que talvez para você estava muito distante. Não sonho mais. Talvez você já até se esqueceu de algo que você compartilhou com Deus em oração, mas Ele não se esqueceu, e Ele vai fazer na sua vida. Ele vai ressuscitar, Ele vai operar, querido. Deus pode fazer coisas lindas e sobrenaturais. Deus pega uma pessoa que ninguém dá nada por ela, e Deus devolve o caráter. Deus transforma a sua vida. Deus trabalha na sua vida. Deus arranca os carrapichos. E aí Deus começa a construir uma nova história. Aí Deus vai dar uma família para essa pessoa. Deus dá filhos para essa pessoa. Deus tira do mundo sujo do pecado, transforma e faz tudo isso na vida dessa pessoa. Uma pessoa que já estava morta, vivia como um zumbi aí fora. Eu era assim. Eu cheguei a ficar, queridos, 4 dias sem tomar banho, só fumando crack. Era um zumbi andando, pesava 56 quilos. Eu lembro hoje, e eu agradeço a Deus pela transformação. O que Deus não pode fazer na vida de alguém? Qual é o teu problema que Deus não pode transformar? Deus pode mudar a história de qualquer um de nós, basta nós abrirmos o nosso coração. O processo foi doloroso.
No meio do processo houve perdas. Faz 6 meses para uma casa de recuperação. Durante esses 6 meses o pai falece. Sai da casa de recuperação, vem os desafios da vida. Vem os amigos da onça tentando te tirar do propósito de Deus. Mas Deus sempre levantando alguém para me ajudar a remover as pedras. Oh, aleluia. Aí Deus sopra para uma cidade chamada Jacareí, onde eu conheci a minha esposa. Casamos, 2 anos namoramos, noivamos e casamos. Tinha dinheiro? Não. Tinha casa? Não. Mas tínhamos um Deus poderoso que faz todas as coisas. Tivemos medo não, querido, fomos morar de aluguel. Moramos numa casinha, aqui nós chamamos de barraco, né? Um barraquinho de 2 cômodos com banheiro. Foram os momentos mais felizes da nossa vida. Não que não somos hoje. Ali tivemos a nossa filha. E assim Deus vem restaurando e trabalhando. Estou contando um pouquinho assim, bem resumido, para você entender que Deus ressuscita sonhos. Na realidade que eu vivi, eu não tinha perspectiva nem de chegar aos 20 anos de idade. Porque Deus me tirou das drogas com 16 para 17 anos. Comecei a usar droga com 12 anos de idade. Foi uma passagem muito rápida, 4 anos. Mas nesses 4 anos que eu vivi no mundo das drogas não tinha limite. Eu usava, vendia, roubava, fazia, acontecia. Mas eu não estou aqui para contar o que o diabo fazia através da minha vida. Eu estou aqui para contar o que o Senhor fez. A transformação, a ressurreição de Deus na minha vida. Estou compartilhando com você para você entender que para Deus não existe impossível. Sabe esses meninos que você vê às vezes na praça, se drogando, se bebedando? Eu já fui um desses e Deus transformou. Então quando você vê um desses aí fora, não olhe com um olhar de preconceito, não acuse, mas ore por ele, profetiza sobre aquela vida. Deus transforma aquela vida, muda a vida desse jovem, Senhor, porque ele não nasceu alcoólatra, ele não nasceu usuário de droga, mas o diabo tem agido na vida dele. Mas Deus deu um basta, remova essa pedra na vida dele e ressuscita ele para viver uma nova vida em Cristo. Deus quer restaurar e Deus quer trabalhar em nós para que nós sejamos a igreja desse tempo que vai dar a notícia que o Senhor deixou o lenço dobrado para avisar que Ele ia para o Pai, mas Ele voltaria, e quando Ele voltar, eles também vão subir. Em nome de Jesus nós profetizamos. Deus quer usar a minha e a sua vida para isso, querido. Coloque-se de pé neste momento. Quero chamar o louvor aqui. Ao se colocar de pé, feche os seus olhos. Talvez exista alguma área da sua vida, você que está nos assistindo também, que você hoje abre o teu coração ao Senhor e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor remover as pedras, tirar essas pedras que te impedem de ser bem sucedido em alguma área da sua vida. Mas você que está aqui hoje, talvez exista alguma área que você quer que o Senhor trabalhe na sua vida, e eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. E se você quiser receber uma oração, que Deus possa renovar as suas forças, te dar forças para vencer as lutas e as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida. Mas hoje, Deus não quer que você saia daqui enrolado nesse lençol de linho, porque esse lençol de linho não é para você. Deus não quer que você saia daqui hoje com essas pedras sobre a sua vida, tentando te impedir de crescer, de viver algo novo da parte de Deus. Mas Deus quer tirar essas pedras. Mas para isso você precisa dar um passo de fé.
quero orar pela sua vida. Enquanto o louvor estiver adorando ao Senhor, se você sentir no seu coração, você pode vir aqui na frente, respeitando o espaço de uma pessoa e outra. Eu vou orar pela sua vida. Pode desligar. Que Deus abençoe você que está aí nos assistindo. Fica na paz em nome